Prezados entusiastas do espaço. Aqui é novamente o Brás com vocês. Acompanhem o tema a seguir abordado pelo professor Rui Botelho e o Duda Falcão, durante a edição 153 de 30 de janeiro de 2025 da nossa coluna Espaço Semanal. E por gentileza, não esqueçam de dar o seu like, clicar no sininho e de se inscrever no canal. Muito obrigado. E a gente começa, Rui, com um artigo seu, a atuação exemplar... Peraí, Duda, deixa eu ver só os publicados, né? Porque tem rascunho aqui. Tá. Cadê? Diga aí, Duda. Em que dia foi? Foi no dia 24/1. 24/1. A atuação exemplar da Embrapa e da Embrapa Territorial no atendimento ao cidadão. Um artigo seu. Fala, Rui. Duda, o artigo está aqui explicado tudo, né? Então, tudo isso aconteceu quando nós publicamos uma notícia sobre um acordo, né, um memorando de cooperação assinado entre a Embrapa Territorial, né, e a empresa, né, desculpe, Duda, o nome da empresa, deixa eu ver se eu acho aqui, né, e a startup New Space Tech, perdão. Então, tudo começou por aí, certo? Nós publicamos a matéria da Embrapa Territorial, fez uma parceria com essa empresa, um acordo de cooperação, certo? Para as duas colaborarem em pesquisas sobre a tecnologia de satélite radar, né? Sobre a tecnologia de satélite radar. Então, pessoal, nós fizemos essa divulgação, mas já no dia que a gente fez a divulgação sobre esse assunto, nós fizemos alguns questionamentos, certo? Que a Embrapa Territorial é um ente já conhecido, né? Ele tem por finalidade apoiar a Embrapa na obtenção de tecnologias, dar suporte tecnológico para a Embrapa, em termos de tecnologias, de imageamento, etc. Está lá nas atribuições. A Embrapa Territorial, ela não é uma subsidiária, ela não tem CNPJ próprio, ela é um escritório dentro da própria Embrapa, né? Vamos dizer assim. Então, ela não é uma subsidiária, como a Alada, por exemplo, é subsidiária da Nave Brasil. Não é isso. Mas ela tem uma certa autonomia, né, dentro da estrutura para prospectar tecnologias que podem beneficiar a Embrapa. Então, quando nós falamos sobre essa matéria, uma das coisas que eu questionei essa empresa New Space Tech é uma startup pequena, né, que eu já tinha ouvido falar lá ao longe, conhecia alguma coisa assim, já tinha ouvido falar alguma coisa dela, certo? Mas não é uma startup que tenha um produto de mercado, né? Um payload radar, apesar da gente ter mostrado que ela tem parcerias com a ICI, né? Que é hoje a empresa é uma empresa finlandesa que forneceu aqueles 2 satélites radar para a Força Aérea, certo? Os Carcará 1 e 2, que são os primeiros satélites radar de propriedade brasileira. Não foram construídos aqui, foram adquiridos da ICI, mas são propriedade brasileira. Então, podemos dizer que são os 2 primeiros satélites radar operados pelo Brasil. Ponto. Exclusivo. E são da Força Aérea. Que, inclusive, foi matéria de foram tema de diversas matérias do Brasil in Space. Procurem aí as matérias chamadas O Radar da Discórdia, certo? Parte 1, parte 2, parte 3. Quem quiser ler sobre esse assunto, que quando a Força Aérea pegou o dinheiro recuperado da Lava Jato, não era dinheiro do orçamento, a Força Aérea pediu esse dinheiro, que foi retornado dos corruptos que devolveram os recursos, né, do que foi apreendido pela Lava Jato em contas internacionais, pegou esse dinheiro que não era do orçamento e deu destinação para comprar os 2 satélites. Quer dizer, a Força Aérea não tirou dinheiro de ninguém. É um dinheiro que veio extra
e ela usou para comprar 2 satélites radar, porque a Força Aérea precisa de satélites radar para estar monitorando o nosso território, por diversas questões que lá na matéria está explicado. Então, essa empresa, ela tem uma parceria com a ICI, mas ela não tem um produto. Não sei se ela fornece serviços em nome da ICI, mas ela não tem um produto. Então, por que cargas d'água uma empresa desta que não está assim no cenário despontando? Porque se ele dissesse que essa empresa tem um payload radar, a conversa estava encerrada aqui. Que ela podia, eu sou privado, se eu quiser doar para o governo um satélite radar, tudo eu posso doar. Nada me impede. Ela poderia fazer isso. Mas o que acontece é que não tem isso. E o que a empresa está, pelo que a Embrapa respondeu, está fazendo está doando o seu conhecimento, né, do seu CEO, que, salvo engano, é também professor do ITA, né? O CEO dessa startup é professor do ITA e que tem especialização, conhecimento na área de satélite radar. Ponto. Mas nós ficamos questionando por que assinou somente com essa empresa. Houve algum edital, algum chamamento público? Não é normal um ente público assinar uma parceria com um privado? Porque alguém pode interpretar que aquela parceria foi um favorecimento. Uma coisa é o privado procurar o público e dizer: eu estou assinando aqui, eu estou entregando, eu quero doar para vocês meu conhecimento. Ok. Outra coisa é o público e o privado assinar uma parceria onde outros não foram chamados. Nós temos outras empresas no Brasil que representam constelações de satélites, que têm conhecimento na área de satélites, tanto quanto esta. Mas por que somente esta? Como aconteceu este vínculo do público com o privado? Este foi o que motivou o nosso questionamento, certo? Eu trago aqui na matéria, Duda, primeiro, uma informação sobre a Embrapa, falando sobre as grandes contribuições. A Embrapa, se o Brasil é uma potência no agro, seja no agrobusiness, ou seja naquele pequeno produtor, que a Embrapa tem seus consultores, que o produtor manda: ó, minha plantação está com problema, a Embrapa vai lá. Quem já viu o Globo Rural sabe o que eu estou falando. A Embrapa vai lá, responde à pessoa, a Embrapa produz cartilhas para combater vassoura de bruxa, para combater praga X, como você usar defensivo. Então ela atende desde o grande negócio ao produtor pequeno, ao produtor familiar. A Embrapa é um orgulho do Brasil. Ponto. E fizemos esses esclarecimentos. E o motivo do questionamento foi esse que eu apresentei para vocês. Então, considerando a lei de acesso à informação, na verdade, né? Mas nós, o Brasil em Space, que eu não faço nada sem combinar com Duda, eu disse: Duda, eu vou questionar. Duda, vá, questione. Então, em nome do Brasil em Space, eu fiz o questionamento. Tá o número da manifestação aqui, tudo bonitinho. No dia 20/1, eu entrei com o questionamento solicitando essas informações. Qual é o amparo legal para a escolha da empresa? Né? Houve edital? Não houve edital? Como foi isso? Como foi o procedimento de seleção dessa empresa? Qual foi o critério de julgamento para selecionar essa empresa? Existe a participação de outras empresas que não foram selecionadas? O valor do contrato ou da parceria? Detalhes do protocolo de intenções, sobre um resumo executivo, sobre os objetivos e responsabilidades de cada um, instrumentos, se isso daí foi baseado na lei de licitações ou foi na lei de inovação, que traz algumas brechas, porque pela lei de inovação, um ente público, ele pode criar editais somente de inovação e pode, inclusive, incubar startups. Está na lei de inovação, o que é diferente da lei de licitações.
Na lei de inovação, o que é que pode fazer? Eu faço um processo onde o ente governamental banca o projeto e depois a startup cede os direitos, os royalties, para o público. Ou divide os royalties. Depende de cada caso, de cada processo, mas também precisa de um edital. Então está aqui o teor da manifestação, do que eu coloquei lá, não está na íntegra, está uma parte dele, certo? Está aqui a imagem, eu printei. E dizendo que o Brasil Space está fazendo o seu dever como um canal de informação, mas também um direito do cidadão brasileiro de saber como foi que isso aconteceu. E o pessoal, eu quero aqui parabenizar a Embrapa, porque vocês são testemunhas, e o Duda, né, Duda, é mais ainda, de quantas vezes eu já fiz esse tipo de procedimento para a EB e para a Força Aérea. E quantas vezes nos trataram de maneira desrespeitosa, não desrespeitosa no tratamento, sempre foi aquela coisa, prezado senhor, aguarde mais 60 dias, porque nós não temos como responder no prazo de 30 dias iniciais. Sempre utilizando de chicanas. A gente pergunta uma coisa, a gente bota lá a pergunta: o senhor fulano de tal foi nomeado para um cargo de nível superior. Na data da nomeação, ele já tinha um diploma na mão? Já tinha colado o grau? A resposta da EB é um dos casos. Senhor, prezado senhor, o processo foi avaliado pelo jurídico da EB e pela Casa Civil e não foi encontrado nenhuma irregularidade. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se na data da nomeação no Diário Oficial a pessoa já tinha colado o grau para exercer um cargo de nível superior. E eles não respondem. Um outro colega nosso perguntou para a Força Aérea se tinha fotos do VLM, do Estado, né, dos motores, fotos que ele pudesse utilizar na matéria. A Força Aérea pegou uma foto que estava na internet. E ele questionou: não, essa foto eu tenho, está na internet. A Força Aérea responde: é isso que a gente tem. A gente já cumpriu com nossa obrigação. Se você não especificou que não era foto que não estava na internet. É isso. É dessa maneira que o ente público trata o cidadão que paga os impostos e o salário desse pessoal. Com chicana, com desrespeito, retardando ao máximo que a informação chegue em tempo para a sociedade, para o cidadão e para o veículo de comunicação. Mas, Duda, a gente mandou a pergunta no dia 20 de janeiro. E lembre-se, lá no sistema, você seleciona para que órgão você quer perguntar. Lá não tem Embrapa Territorial, porque a Embrapa Territorial não tem personalidade jurídica própria, né? Então, eu tive que fazer a pergunta para a Embrapa Mãe, a sede. Então, a Embrapa Mãe recebeu o meu questionamento e teve que retransmitir para a Embrapa Territorial. Lógico, está dentro do mesmo órgão. Mas vejam só que tinha uma certa tramitação. Para o meu espanto, responderam com 3 dias. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. E eu quero aqui, mais uma vez, além do artigo, que está o elogio rasgado à Embrapa Territorial, que enfrentou todas as perguntas e respondeu tudo, ponto a ponto. Esclareceu tudo. Não deixou uma pergunta sem responder. Inclusive dizendo que não existe legislação que ampare ou que proíba esse tipo de acordo, desde que não haja compromissos, obrigações financeiras, e nem que a Embrapa Territorial tem que contratar essa empresa depois ou não. Foi isso que ele deixou claro. Ó, esse acordo assina-se entre entes governamentais, de cooperação, entre entes brasileiros e internacionais, quando há interesse comum. E, nesse caso, eles disseram que havia, que
a Embrapa Territorial tomou conhecimento da pesquisa desse professor, que é CEO, e que tiveram contato e que decidiram cooperar sem custo nenhum. E tudo está respondido aqui na resposta deles em 3 dias. Não ficou uma pergunta sem resposta. Eles foram ponto a ponto. Com relação à pergunta tal, isso. Com relação à pergunta tal, isso. Quanto à questão de custo, não tem custo, por isso. Então, gente, eu quero aqui enaltecer, e ao saber que a Embrapa está com a Embrapa Territorial, neste caso, buscando se aprimorar na área de satélite radar, sistema radar de abertura sintética, que a Embrapa está buscando entrar no Space Farming, né, se tornar referência mundial, e ela vai ser, porque ela já é referência mundial em agrobusiness da terra. E digo para vocês, quando eu vejo um órgão responder assim, com celeridade, com seriedade, pode ser que o Programa Espacial Brasileiro, governamental, a AEB seja extinta, IAE vá para o espaço, IAEV também, sei lá. Nós seremos vitoriosos com a Embrapa no espaço, porque isso demonstra a seriedade, a celeridade, o compromisso, a civilidade que um órgão de governo, né, um órgão governamental, tem que ter com a sociedade. Eu fiquei de queixo caído, juro para vocês, e peço desculpa à Embrapa, né, que na hora que eu vi o e-mail da Embrapa, eu disse, lá vem com aquele jeitinho da EB, vai dizer que recebeu, mas só vai responder no prazo de 60 dias, que é o que a lei permite prorrogar por 30 e mais 30. Normalmente a EB faz o seguinte, ela não responde nada, só diz que recebeu. Quando chega no dia limite, ela responde, usando o artigo tal da lei, foi prorrogado para mais tantos dias. E aí uma pergunta que só faz sentido em março, a resposta a gente só recebe em maio para junho. Quando tudo já aconteceu, já passou, e aquela notícia, às vezes a pergunta não faz nem mais sentido. Quando eu vi o e-mail de resposta, não tinha dizendo concluído. Eu só vi assim, manifestação tal. Eu levantei falso na minha mente. Lá vem aquele jeitinho. Quando eu abri, que li que era a resposta completa, eu liguei na hora pro Duda. Duda, que absurdo. Tô aqui de boca aberta. Queimei minha língua. Agora, vejam bem, gente. Eu tô abismado com o que deveria ser normal. Em que país nós vivemos? Eu tô parabenizando a Embrapa por ela ter cumprido com a sua obrigação. Princípio da eficiência. Mas no nosso país, o errado é regra. E quando a pessoa faz certo, vira exceção. Mas a gente não pode deixar de elogiar o ente público quando ele tem um comportamento desse. Eu quero aqui agradecer ao chefe de gabinete da área administrativa da Embrapa Territorial, que foi quem respondeu, não sei, nem procurei o nome dele, porque eu não quero elogiar a pessoa, eu quero elogiar a função de agente público, não a pessoa. Que foi ele que respondeu. Vocês veem aqui a resposta dele, ó. Não está completa, mas está tudo explicadinho, certo? Então, Duda, eu quero deixar registrado, rasgo esses elogios à Embrapa, fazendo todas essas ressalvas do que a gente fica espantado com o que deveria ser a regra, acaba sendo exceção, mas a Embrapa mostra realmente que dos entes governamentais que nós temos contatos,
que agora a Embrapa, a gente está tendo mais contato com ela por causa da área espacial. O programa espacial brasileiro pode até fracassar, mas a Embrapa mostra a sua seriedade e tenha certeza, se o mundo vai se alimentar de plantação no espaço, vai ser por causa da Embrapa. Vai produzir alimentos no espaço, vai ser por causa da Embrapa. Ela vai contribuir grandemente para isso. Sabe por quê? Porque ela já provou aqui no Brasil, transformou esse país num grande indústria, num grande celeiro do mundo. E quando a gente vê um ente que responde, que atua com a sociedade, que está ali prestando contas, e com a celeridade, com a eficiência, a gente vê que realmente este ente dá certo. Como ela já deu, já provou e reprovou, né? já comprovou inúmeras vezes na nossa história, na nossa economia, e agora, indo para o espaço, não tenho dúvida que a Embrapa vai repetir aqui o que fez aqui no Brasil, o que ela revolucionou a agricultura no Brasil, a agropecuária, a agricultura de um modo geral, certo? Ela vai fazer no espaço, existindo a EB, não existindo instituto nenhum desses outros que fazem essas babaquices aí que a gente citou aqui, certo? Esta daqui não tem compromisso com erro, não tem compromisso com vícios, não estou dizendo que tem santo lá. O que eu estou contando é o histórico dela, mostra a sua qualidade, a sua eficiência. E quando pela primeira vez eu busquei a informação desse órgão, demonstrou também na parte administrativa a sua capacidade, o seu compromisso com a sociedade, com trazer informação correta, com esclarecer, que é sua obrigação. Embrapa Territorial, parabéns. Muito felizes de vermos vocês adentrando e se aproximando ainda mais da área espacial, porque vocês vão fazer a diferença para o Brasil, com certeza. Duda? Verdade, Rui, verdade. Parabéns aí, Rui, pelo artigo, né? A gente sempre tem que dar a César o que é de César, né? O reconhecimento a quem realmente merece. Por isso que eu falei e que eu defendo aquelas coisas sobre a Agência Espacial Brasileira, né? Como ela é uma piada, ela é tratada como uma piada, né? Ela recebe o que merece, né? Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!